Fala pessoal, tá aqui novamente, quero comentar aqui um pouquinho sobre o Davi Luiz, né? Davi Luiz aí virou muito assunto, né? Virou um dos assuntos mais comentados aí no futebol mundial nos últimos 2 dias, né? Por conta da atuação dele bem ruim, né? Uma péssima atuação contra o Manchester City na volta da Premier League após a pandemia. Esteve envolvido diretamente em 2 dos 3 gols da equipe azul de Manchester, né? No primeiro, ajeitando muito mal a bola, né? Aliás, tirando muito mal a bola, acabou ajeitando pro Sterling, que só tem trabalho de concluir. E no segundo lance, cometendo um pênalti bem infantil, né? Bem amador mesmo pra cima do Mahrez. Depois o pênalti foi cometido pelo De Bruyne. Mas eu tô aqui fazendo esse vídeo meio que em defesa do Davi Luiz, porque eu não acho que ele seja esse zagueiro tão horroroso que as pessoas vêm pintando, principalmente depois do 7-1, isso se intensificou muito. Né? O Davi Luiz virou um retrato, digamos assim, do fracasso mundial retumbante que foi a seleção brasileira naquele 7-1. Óbvio que ele foi mal, mas assim, é difícil você resumir a carreira do jogador a um jogo, por mais que seja um jogo muito emblemático de uma atuação bem ruim, né? Eu tô aqui pra defender ele. Porque assim, o que eu vou falar agora, talvez muitas pessoas discordem e talvez até achem que eu esteja maluco, assim. Mas, na minha opinião, o Davi Luiz foi um dos principais zagueiros da Premier League, né? Um dos melhores zagueiros da Premier League no período em que jogou com a camisa do Chelsea. Sem sombra de dúvidas, né? Se a gente fala do Davi Luiz e dos zagueiros do alto nível, da nata do futebol mundial, talvez o Davi Luiz, no período em que ele esteve no auge de sua forma, né, no auge de seu nível de jogo, tenha sido o principal zagueiro no que diz respeito à qualidade técnica com bola, pro passe longo, para enxergar um espaço, uma bola em profundidade. O Davi Luiz sempre teve muito esquisito. A qualidade com bola para um drible curto, por exemplo, conseguir se desvencilhar, por exemplo, de uma marcação um pouco mais acirrada de um meia central adversário, de um atacante adversário. Ele sempre conseguiu muito bem se sair bem nessas situações. Claro, até às vezes alguns momentos errando, até por conta, até às vezes de um excesso de confiança e claro, por ele tentar muito. Então, naturalmente, ele erraria em alguns momentos muito nesse sentido. Mas assim, enxergando outros jogadores outros zagueiros com essas características de qualidade com bola, eu acho que no período em que o Davi Luiz esteve no auge, talvez ninguém tenha se comparado a ele em capacidade de participar do jogo com bola como outro zagueiro, né? E assim, outra coisa, é claro, o Davi Luiz teve o privilégio de jogar ao lado de John Terry, né? Um dos grandes zagueiros da Premier League, um dos melhores zagueiros da Premier League, tranquilamente, um dos melhores zagueiros do futebol mundial quando esteve ativa. Então é claro que se você tem ao seu lado um zagueiro muito experiente, um zagueiro de altíssimo nível como foi o Terry praticamente durante toda a carreira, com exceção ali da reta final no Chelsea, onde ele foi cada vez menos participativo, é claro que a sua segurança aumenta. Assim, não que você tenha mais liberdade para errar, mas o seu erro tende a ser mais facilmente corrigido pelo alto nível do seu companheiro de defesa. Então é claro, o Davi Luiz em diversos momentos foi potencializado e teve os seus erros defensivos amenizados por conta da presença de um zagueiro de altíssimo nível como o Terry, né? Mas levando em consideração a capacidade que o Davi Luiz tinha com bola, era algo que, ao meu ver, conseguia ficar equilibrado e de certa forma fazer o Davi Luiz ser um dos principais zagueiros do futebol, pelo menos da Premier League enquanto esteve jogando. E talvez no futebol mundial algumas pessoas discordem, na minha opinião ele esteve entre talvez os 15 melhores zagueiros, 10 melhores zagueiros do futebol mundial na primeira passagem pelo Chelsea. Inclusive chegou a jogar como o primeiro homem de meio campo, né? Só que respalda essa capacidade técnica que ele tem do passe longo, principalmente na primeira passagem dele com a camisa do Chelsea. Ele chegou em diversos momentos a jogar mesmo como primeiro volante, né? No 4-1-4-1 ou no 4-3-3, por exemplo. Na passagem dele com a camisa do PSG eu não vou poder comentar muito porque eu não cheguei a acompanhar de perto, mas a segunda passagem do Chelsea é muito interessante porque ele chega, não se esperava muito dele, afinal de contas já tinha passado o 7-1, a imagem dele tinha ficado um pouco manchada nesse sentido, mas a temporada dele em 16-17 foi novamente uma ótima temporada. Ele foi de suma importância para o esquema de jogo do Antônio Conte, jogando de uma outra forma, de uma forma um pouco diferente que a gente não tinha visto ele jogar ainda, no esquema de 3 zagueiros, num 3-4-3 muito bem protegido, tendo ao lado dele Azpilicueta, que foi convertido a zagueiro pela direita, o Cahill pelo lado esquerdo, os dois alas e à frente Kanté e Matic. Então você tinha um Kanté com aquela capacidade de circulação, de intensidade, de roubo de bola que poucos têm no futebol mundial, do Matic também de um perfil também físico, muito bem postado defensivamente, de boa qualidade técnica. Então você tinha um Davi Luiz protegido que só precisava fazer, digamos assim, coberturas. E nesse sentido o Davi Luiz também, sempre foi uma boa característica do Davi Luiz também, velocidade, as boas recuperações. Talvez no aspecto defensivo técnico do que um zagueiro precisa, talvez as recuperações fosse de fato o melhor aspecto dele, já que ele tinha algumas dificuldades, como eu falei, de tempo de bola,
de antecipação, às vezes do 1 contra 1, né, ele errava alguns tempos de bote, mas por ter velocidade, as recuperações dele geralmente não muito bem feitas. E nesse esquema de jogo do Antônio Conte do 3-4-3, onde ele era protegido, assim, em termos técnicos de zagueiro, do que um zagueiro deve fazer em questão defensiva, a coisa que ele fazia em maior número era de fato as recomposições, e com a velocidade isso ficava muito tranquilo, né? Isso ficava muito fácil de ser executado. Então ele foi potencializado defensivamente nesse sentido, e ofensivamente ele foi um dos pilares, porque essa capacidade de passe longo dele permitia que um Chelsea, que era até um time que foi até um pouco subvalorizado nesse sentido, na minha opinião, aquele time era muito mais do que uma retranca, como as pessoas gostavam de falar em alguns momentos, né? Tinha alguns lampejos de bom futebol. O David Luiz era importante, né, nesse sentido de passes longos atrás da defesa, né, em jogos onde ele enfrentava uma equipe muito fechada. Aí na temporada seguinte, ele se machuca, né, entra ali naquele questão de atrito com o Antônio Conte, fica uma relação bem complicada com vários outros jogadores, ele praticamente não joga. E na temporada com o Sarri, que foi a temporada 18-19, principalmente a partir da segunda metade, o David Luiz novamente volta a ser importante no quesito com bola, né? Num time que encontrou um momento, um limite, digamos assim, onde não conseguia mais produzir, virou um time muito manjado, que tinha muito a posse, mas era uma posse muito produtiva, e partia do David Luiz a capacidade de modificar jogos com passe longo, né? Ele tem, não necessariamente convertendo tudo em assistência, porque isso existe também a participação dos atacantes, mas em diversos momentos conseguindo boas jogadas nesse sentido, ou criar situações, né? Conseguir esticar uma bola para um meio atacante, para um jogador de lado, que vai conseguir a partir disso criar uma situação. Isso passou muito pelo David Luiz na segunda metade da temporada passada, 18-19, isso era muito importante para o Chelsea chegar em quarto lugar, né? Teria se classificado para a Champions League se não tivesse ganhado a Europa League, onde também o David Luiz foi muito importante, né? Agora, jogando com o Sarri, ele ficou mais uma vez muito exposto no quesito defensivo, né? Porque é um time que jogava muito em cima no campo de ataque adversário, então naturalmente a participação, os zagueiros teriam que subir, né? E nessas recomposições, onde é muito importante você ter o tempo de bola pelo alto para tentar cortar um passe que vem por cima, ou enfim, um bote que você tem que dar muito rápido num atacante que recebe velocidade já para acelerar no meio de campo, pensando numa equipe que vai reagir a um Chelsea que tinha muita posse de bola, e nesse sentido o David Luiz encontrava muitas dificuldades, e errou muito. Claro, tirando também os erros técnicos, que eu acho que é muito mais excesso de confiança, em que em alguns momentos o jogador perde um pouco da noção de onde ele pode agir de determinada forma. Acho que isso também o David Luiz tem uma parcela de culpa. Mas assim, de uma forma ou de outra, eu não acho que a carreira do David Luiz seja uma carreira de vergonha. O David Luiz foi um dos grandes zagueiros da Premier League, pelo menos na minha opinião. Foi um dos melhores zagueiros da Premier League que eu vi nesses últimos 10 anos. Né? Eu não vislumbro o David Luiz como um zagueiro de baixo nível, não. Tem muitos lances capitais, lances caricatos, em que fica de fato feio pro torcedor ou para alguém ou para alguém que esteja mais atento ao erro dele, porque de fato ele sempre foi um zagueiro que se arriscou muito, e isso é verdade, isso é fato. O David Luiz errou muito, e erros muito caricatos, mas eu acho que isso não pode deixar de mudar a análise do jogador que foi o David Luiz, né? Na minha opinião, um zagueiro que tem, acima de tudo, uma ótima qualidade técnica para influenciar um jogo ofensivo de um time, e que em alguns momentos, aliás, nos momentos em que jogava mais protegido, onde tinha liberdade mais para errar, ou tinha que executar menos funções técnicas de um zagueiro no quesito defensivo, fundamentos de um zagueiro no quesito defensivo, ele rendeu bem e foi um zagueiro importante. Chelsea em 16-17, Chelsea em 18-19, mais no aspecto ofensivo, e na época do Chelsea, na primeira passagem dele, né? Como eu falei, não vou comentar o do PSG porque eu não acompanhei. Mas enfim, é isso que eu acho. Comente aí embaixo se você concorda ou se você discorda, tá? É isso, espero que tenham gostado.